Louvado e exaltado seja o nosso Deus, amém? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Os de casa aí também dão amém, viu? Quem está acompanhando o culto aí pela transmissão, dão amém. Saudamos a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Pois é, meus irmãos, mês de maio, mês da família, mês em que Deus tem muitas coisas a tratar conosco, e nós estamos desafiando os irmãos a domingo, que é o dia das mães. Comecem a celebração em casa e venham concluir aqui no templo. Façam um esforço para trazer o máximo de membros da família. Convidem, irmãos, nós vamos ter um culto tremendo, abençoado, uma festa linda, homenagem para as mães, algumas surpresas, mas aí só vai experimentar mais assim quem estiver aqui, né? Eu sei que alguns irmãos não vêm porque não podem, de fato, né? E esses vão nos acompanhar à distância, mas faça o esforço para estar aqui, mobilize a sua família, venha para esse encontro abençoado. Chegue mais cedo, participe da escola bíblica dominical, tá? Participe da escola bíblica e aí já ficamos para a festa, para o culto. Glória ao Senhor. Jeremias capítulo 38, versículo 6. Jeremias capítulo 38, versículo 6. Faremos essa leitura bíblica, livro do profeta Jeremias, capítulo 38. Esse momento muito difícil no ministério profético de Jeremias, mesmo sentados, diz assim: assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com corda, a cisterna, não havia água nela, mas somente lama, e Jeremias atolou na lama. Que Deus aplique a sua palavra bendita nas nossas vidas e nos ensine a andar conforme ela. Nosso Deus e Pai, nós te buscamos mais uma vez em oração, quando estamos diante da tua palavra e sabemos o quão preciosa, o quão poderosa, o quão valiosa é esta palavra. Porque esta palavra é que tem transformado o nosso viver. E é através dela que nós aprendemos, Senhor, a andar no teu reto caminho. Por isso, todas as vezes que o Senhor usa alguém para nos trazer a palavra, nós sabemos que o Senhor está nos abençoando, nos edificando. E que a tua palavra nessa noite, Senhor, cumpra o propósito que o Senhor tem para ela nas nossas vidas. Nós te oramos com fé e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o profeta Jeremias profetizou no reino de Judá pouco antes do cativeiro babilônico. Quando nós olhamos várias citações sobre Jeremias, nós olhamos Jeremias, um homem com o coração cortado, porque fala a palavra, anuncia o juízo divino e as pessoas não dão a menor importância. Jeremias havia profetizado que os babilônios iam atacar Jerusalém.
que a cidade seria destruída, seria queimada. Não é fácil você trazer uma profecia de destruição para o lugar que você mora. O que nós queremos sempre é profetizar a bênção. Já viu, irmão? Nós moramos nessa cidade aqui. Nós temos uma identidade com esse lugar. Aqui moram amigos, aqui moram colegas de trabalho, aqui moram vizinhos, aqui moram familiares. E de repente o Senhor chega e nos levanta, anuncia que não vai ficar pedra sobre pedra, porque a profecia era que a cidade seria tomada pelos babilônios. Ela seria incendiada. Jeremias está profetizando e as pessoas vão ficando indignadas com ele. Na época, o rei Zedequias chegou a fazer uma aliança com os egípcios. E os egípcios iriam ajudar os judeus a se defender da invasão dos babilônios. Eles estão confiando que o poderoso exército egípcio vai impedir que a profecia se cumpra. Quando os babilônios chegarem para nos atacar, não vão encontrar só nós, mas os egípcios. E o Egito tem um exército muito grande, maior do que o dos babilônios. E eles fazem essa aliança. E mais uma vez estão cometendo um erro, uma desobediência, porque o Senhor não aceitava as alianças espúrias, esse tipo de aliança. O rei chama Jeremias, e aí Jeremias disse: olha, Deus disse que não adianta chamar os egípcios. Mesmo que os egípcios consigam derrotar os babilônios, se sobrará um pequeno grupo, esse pequeno grupo de babilônios irá derrotar Jerusalém, porque Deus já decretou. Irmãos, os assessores do rei ficaram indignados com Jeremias. Contrataram uns profetinhas lá para ir perante o rei e profetizar o contrário. E os profetas contratados, os profetas vendidos, os profetas que profetizavam por dinheiro, disseram: não, isso não vai acontecer. Nós vamos derrotar os babilônios. E aí dizia para Jeremias: está vendo? Todos eles estão dizendo que vamos vencer. E Jeremias permanecia: mas assim diz o Senhor. É então que aqueles homens vão até o rei. Rei, não pode permitir que Jeremias continue falando essas coisas. Ele está assustando os soldados. Esse homem tem que calar, irmão. Quem fala a verdade é que tem que se calar, porque ele está colocando medo nos soldados. E o rei diz: então façam alguma coisa. E aí o texto diz que eles foram lá, pegaram o profeta Jeremias, encontraram uma cisterna, um tanque muito grande, porque era do filho do rei, e desceram Jeremias com cordas e colocaram nessa cisterna, que era uma cisterna que não estava sendo usada. Nós já pregamos outras vezes aqui, falamos sobre as cisternas em Israel, esses depósitos de água, porque passava muito tempo sem chover, então as famílias tinham cisternas. Era uma cisterna muito grande, porque Jeremias não conseguia sair, tiveram que descer ele com cordas. E o texto diz que lá embaixo não havia água. Quando colocaram Jeremias ali, puxaram as cordas, Jeremias começou a afundar na lama. Ele está agora numa situação desesperadora. Eu não sei até quando essa lama, mas eu imagino ele cada vez mais afundando. A lama está pelos joelhos, ele não tem como sair pela cintura. Talvez Jeremias tenha ficado apenas com a cabeça do lado de fora, acima da superfície da lama.
Mas essa passagem tem muita coisa a nos ensinar, irmãos. Talvez você possa dizer, mas o que isso tem a ver conosco? Um acontecimento tão remoto, muito antes de Jesus. Veja, aquele homem de Deus agora está mergulhado na lama. Nós podemos enxergar muitas pessoas hoje, irmãos, que estão numa situação parecida, mergulhados na lama. Quantos nós conhecemos que estão mergulhados na lama do pecado? A Bíblia usa a expressão lamaçal do pecado. Está lá, com a lama até o pescoço. Quantos estão mergulhados na lama das dívidas, na lama do vício, na lama das confusões. Mas essa mensagem, ela não serve só para aqueles que estão no mundo, mas ela vai servir também para cada um de nós refletirmos sobre isso. Talvez nós convivamos com alguém bem de perto que está se afundando na lama. E isso é uma sensação angustiante não só para quem está, mas para quem está do lado, para quem está observando. Eu quero nessa noite falar sobre 3 tipos de pessoas que estão afundadas na lama. Preste atenção, 3 tipos de pessoas. E eu tenho certeza, irmãos, que todos nós aqui conhecemos alguém. E essa palavra vai nos ajudar muito. Vai nos dar direcionamento do que fazer. O primeiro tipo de pessoas são aqueles que vivem na lama. Irmão, tem gente que está na lama porque só conhece lama. Porque essa é o seu habitat, é onde ele tem estado. A Bíblia diz que são chamados de os filhos da desobediência. Vivem na lama da desobediência. Tudo que faz é desobedecer a Deus. São os que vivem no lamaçal do pecado. São os que não têm amor ao Senhor, a ponto de renunciar à vida mundana. Irmão, os que vivem na lama, porque já se acostumaram, eles acham a lama natural. Vamos lembrar aqui, alguns de nós aqui, de um passado em que nós estávamos na lama, né? E achavam massa. Está no lamaçal do pecado, da desobediência, e ainda ficava contando vantagem porque vivia na lama. Tem gente que chama a lama de boa vida. Ô vidão, está na lama, mas ele acha que aquilo ali não tem melhor não. Eu estou aproveitando a minha vida, eu estou desfrutando da minha vida na lama. E não enxerga isso, irmãos. Sabe por quê? Porque eles nunca provaram da fonte de águas cristalinas. Aleluia. Nunca. Tudo de bom que eles conhecem na vida é a lama. Eles não sabem como sair da lama. Eles precisam ser ensinados. Eles precisam ser orientados. Irmão, tem alguns até que se dão conta de que aquilo não é bom, estão na lama, mas não tem força para sair da lama. Tu já viu alguns assim que, rapaz, eu sei que isso aqui não é bom, mas não tem força para sair da lama.
Eles precisam ser ajudados. E o que nós podemos fazer? Qual é a saída para aqueles que estão no lamaçal? Irmão, quem está afundado na lama, como Jeremias estava, só tinha uma saída. Era por cima. Olha só. Para baixo não dava para sair. Para os lados não dava para sair. Só tinha um jeito de sair dali. Era por cima. Só há uma saída para aqueles que estão afundados no lamaçal do pecado, da desobediência. Só sai, irmão, por cima. É olhando para cima, é buscando ajuda de cima. Sabe o que nós temos que fazer como igreja do Senhor? Chegar bem perto dessas pessoas e colocar uma lanterna de cima para baixo, para que eles comecem a ter noção de onde estão, do quão profundo eles desceram, eles mergulharam. E essa luz que vai mostrar como eles estão cercados pelo lamaçal é a palavra do Senhor, é a palavra que vai começar a colocar luz. E eles vão começando a perceber o quanto estão presos, o quanto estão presos naquele lugar. Nós precisamos mostrar para eles a saída. E há uma saída. E a saída é para cima, a saída é buscando ao Senhor. É mostrando para essas pessoas que elas precisam de Deus. Só há um jeito de você se libertar do lamaçal em que está envolvido, é buscando o Senhor, é estendendo as mãos e recebendo ao Senhor. Ajude essas pessoas mostrando a palavra, ajude essas pessoas evangelizando, ajude essas pessoas aconselhando, ajude essas pessoas orando por elas. Porque sozinhas elas não vão conseguir. Então o primeiro tipo de pessoas são os que vivem na lama. O segundo tipo de pessoas são os que caíram na lama. Eles já foram tirados uma vez da lama, mas voltaram a cair na lama. Eles já provaram do manancial de águas puras, cristalina, que é Jesus. Mas por algum motivo, eles voltaram a se enlamear. Lembram Jeremias capítulo 2, versículo 13, quando Deus, em Jeremias 2,13, fala que essa era a situação de muitos judeus, porque o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas achadas que não retêm água. Deus está dizendo, eles me abandonaram, ou seja, um dia eles provaram de mim, provaram do meu amor, provaram da minha graça, da minha misericórdia, da minha bondade, mas eles decidiram me abandonar. Saíram da segurança do Senhor para se aventurar no caminho dos ímpios. Olha só, irmão, você está num local seguro, num aprisco, que o bom pastor vem lá e te coloca a melhor comida, o Senhor te cuida de você,
e de repente a pessoa abandona a segurança, abandona o cuidado, abandona a proteção e vai lá para a lama, irmão. Reviver as experiências do tempo de ímpio. Eu não sei o que dá, mas parece que bate uma saudade da lama. Deu uma saudade da lama. Tem uns que parece que passa no lugar assim, sente o cheiro da lama, ele treme todinho, doido para voltar para a lama. Olha só. É difícil você entender. Ele quer voltar a percorrer o caminho da desobediência. Voltou para o caminho da rebeldia. Sabe por que muitos irmãos às vezes estão voltando para a lama? Por causa da autossuficiência. Acha que sabe tudo, tem resposta para tudo. Aí está lá na lama agora, com as respostas, com o conhecimento, domina tudo. Por causa do orgulho, porque não houve conselho. Lamentavelmente alguns estão na lama porque não houve o pai, não houve a mãe, não houve a esposa, não houve a palavra, não houve o pastor, não houve o Espírito Santo. E aí caíram na lama, abandonaram a obediência, abandonaram a congregação, abandonaram a comunhão, abandonaram o servir ao Senhor, se afundaram na lama da frieza espiritual, da indiferença. Você pode falar o que falar, você pode pregar o que pregar, não tem jeito, o coração está tomado pela lama. E aí se afundou no pecado, se afundou no mau testemunho. Lembra de Judas, irmão? Não adiantou nada. Vivia farejando a lama. Só pensava em dinheiro. Até que chegou um ponto que não teve jeito, irmão. Ele não consegue, ele quer ir para lá e foi lá e se afundou, e lá ele se acabou. Paulo chegou e disse: Demas fez a mesma coisa. Abandonou o ministério, abandonou a carreira, abandonou a fé e foi se entregar ao mundão. Trocou algo tão valioso por algo tão sem valor. Irmão, não é sábio fazer isso. Trocar algo de maior valor por algo que não tem valor algum. O evangelho não pode ser trocado por dinheiro. O evangelho não pode ser trocado por prazeres ou por coisas passageiras, porque senão vai bater na lama novamente. Escuta uma coisa: toda vez que nós nos afastamos da segurança divina, nós começamos a nos aproximar da lama outra vez. E todos nós estamos sujeitos. Preste atenção uma coisa: a lama estava dentro da cisterna. Ele precisa sair dali, ele precisa abandonar aquele lugar. A saída para aqueles que caíram na lama é reconhecer ao Senhor, é pedir perdão, é fazer a sua reconciliação. É sair, irmão, por onde entrou. Foi lá, veio o caminhozinho, veio lá para a lama, sai daqui e volta. Vai te limpar. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais limpo você fica. A Bíblia diz que nós somos limpos pela palavra. Quanto mais você mergulha na palavra, a palavra mostra a impureza, a palavra mostra a sujeira, a palavra é como um espelho. E aí você vai começar o processo de limpeza. Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos: quem caiu na lama não sai só dizendo que vai sair. Ele tem que ter uma atitude. De vez em quando você encontra um irmão que está na lama. Irmão, tu está na lama,
Não, mas eu vou sair, eu vou voltar. Irmão, só dizendo que vai voltar não resolve. Não é só palavra, é atitude. Irmão, quem cai na lama não sai só esperando milagre. Tem gente que está afundado, tem crente que se afundou na lama, e ele fica achando que só orando um dia ele vai abrir os olhos e ele está fora daquilo ali. É lutando. É lutando. Ninguém abandona o pecado num passe de mágica. Não sinto atração, não sinto interesse. Não, irmão. É uma batalha todos os dias. Tem que enfrentar os desafios. Ah, pastor, ore para que eu largue esse vício. Ah, tu quer só assim que tu continue no vício e um dia tu acorde e o vício desapareceu. Porque é assim que as pessoas querem, irmão, milagre. É milagre para tudo, ninguém quer lutar. Não, vai ter que passar um dia e vem todo aquele, aquele frisson, e vem todo aquele desejo, e vem e vai encara, te ajoelha, tranca a porta da tua casa, grita, clama pela misericórdia. Mas tem que enfrentar, irmão. Chega desse negócio de achar que todo mundo vai enfrentar a guerra contra o pecado e é só Deus vai fazer desaparecer o desejo do coração. Não, é luta todos os dias. Deus te dá força quando você se refugia nele, mas é lutando o tempo todo. Mas há um terceiro tipo. Veja, nós falamos daqueles que vivem na lama. Nós falamos daqueles que um dia saíram da lama e que caíram outra vez na lama. Mas eu quero falar agora sobre os que foram jogados na lama, que é o caso de Jeremias. Jeremias não vivia na lama. Jeremias não caiu na lama. O texto diz que ele foi jogado. Alguns que não gostavam dele empurraram Jeremias, porque queria impedir que ele continuasse a obra de Deus através deles, e colocaram Jeremias naquela situação deprimente. Jeremias não foi parar na lama porque era desobediente. Ele não foi parar na lama porque rebelde. Aquilo não foi uma escolha. Não foi porque deixou de ouvir conselhos. Jeremias, o texto diz que ele foi empurrado pelos seus inimigos e colocado naquela situação ali deprimente. Ele foi contra a vontade. Ele foi porque foi fiel ao Senhor. Foi porque estava sendo perseguido, ele não teve como evitar. Irmão, Pedro foi parar na prisão sem cometer qualquer crime. Mas o inimigo armou uma cilada e colocou. Você diz, olha, lugar na cadeia é lugar de bandido, de gente que não presta. Pois é, Pedro teve na cadeia. E era um homem de Deus. Paulo esteve na cadeia. Silas esteve na cadeia. Não porque cometeram um crime, porque muitos criminosos estavam do lado de fora. Muitos malfeitores estavam do lado de fora. Daniel foi bater na cova dos leões. Existem situações na nossa vida que nós acabamos nos encontrando no lugar onde nós não fizemos por onde estar ali. Nós não causamos, mas aquele lugar não é digno, aquele lugar nos causa vergonha, aquela situação nos entristece. Pastor, e se um dia eu me encontro assim, num lugar que eu me envergonho, num lugar que eu me entristeço, num lugar que não é digno,
mas eu estava no caminho da retidão, no caminho da justiça, no caminho da obediência. Mas Jeremias está na lama. Como é que sai? Irmãos, esse tipo de situação é bem diferente. Ela está no controle do Senhor. Ela está no controle do Senhor. O servo de Deus pode sim passar por situações tristes, deprimentes, mas uma coisa nós temos certeza: esse não é o nosso lugar final. Isso é por pouco tempo. E nós temos que permanecer confiando no Senhor, porque Ele trará o livramento. Amém? Glória a Deus. Esse é o único caso, irmãos, que Jeremias não vai ter que se esforçar, porque ele não foi para ali com seus próprios pés. Ele não tem força para sair dali, porque ali, naquela situação, não dependia de força, mas ele continuava confiando no Senhor. Pedro esteve na prisão, irmão, mas ele não fez nada para estar ali. Talvez naquela cidade, muitas pessoas, tem um criminoso lá, um Pedro que chegou lá, e estão falando mal daquele homem de Deus, mas ele está com sua mente em paz. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que de madrugada Deus mandou um anjo para tirar Pedro dali. Aí é milagre, irmão, é milagre. Sabe por quê? Porque o milagre está naqueles que trilham o caminho da obediência. Ele vai sair dali porque Deus vai enviar o livramento. Aleluia. Assim como Daniel, quando esteve na cova dos leões, ele não tinha força para sair dali, mas Deus chega e resolveu aquela situação. O texto diz, irmãos, que Jeremias está ali. E enquanto ele está ali, Deus vai utilizar pessoas para interceder junto ao rei. Vai levantar pessoas para interceder junto ao rei, e vai mover o coração do rei. E Jeremias agora está sendo liberto, porque a mão do Senhor estava com ele. Amém? Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Quando essas situações acontecem conosco, é para que a glória de Deus se manifeste através de nós. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero terminar falando de um quarto tipo de pessoa. E você diz, pastor, mas não era só 3? Mas agora eu quero falar sobre aqueles que são usados para tirar pessoas da lama. Esse é o ministério da igreja. Aleluia. Esse é o ministério da igreja. A igreja do Senhor, o corpo de Cristo, ela é capacitada, treinada para arrancar pessoas da lama, para tirar pessoas do lamaçal, do fundo do poço, do caminho da destruição, das garras de Satanás. Essa é a nossa missão. Sempre que olharmos uma pessoa afundada na lama, seja essa pessoa afundada porque sempre esteve lá, seja porque ou teve uma recaída, ou talvez até mesmo porque não fez nada, é um servo de Deus, mas o inimigo empurrou para aquela situação. A igreja tem que ficar incomodada. Nós precisamos fazer alguma coisa. Se estão lá porque sempre estiveram lá, precisam conhecer o Senhor para se libertar. E quem irá anunciar as boas novas do Evangelho? Quem vai levar a luz para aqueles que estão nas trevas, no lamaçal? A igreja do Senhor. Irmãos, a nossa missão não é apenas ficar falando daqueles que estão no lamaçal.
Porque é um pecador, porque é um perdido, porque é um coração duro para as coisas de Deus. A nossa missão não é apenas ficar apontando o erro das pessoas. A nossa missão é chegar até eles e dizer: há uma solução para você, há uma saída para você, há uma esperança para você. E a esperança é Cristo Jesus. Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a tua condição. A igreja tem que fazer isso. Se um dia já estiveram conosco e caíram porque não vigiaram, caíram porque foram seduzidos pelos seus próprios desejos, irmãos, a igreja precisa ir lá, precisa estreitar as barreiras. Nós precisamos ir lá e mostrar na palavra que você pode se levantar, você pode se erguer, você pode sair daí outra vez. Mas você precisa reconhecer o Senhor na tua vida. Você precisa abrandar o coração. Você precisa pedir perdão dos teus pecados. E se você conhece um servo de Deus que está passando um mau bocado, um momento muito difícil, mas ele não fez, mas há uma situação em volta, o inimigo oprimindo, o inimigo querendo envergonhar, entristecer, ele precisa da nossa intercessão. Aleluia. Senhor, nós clamamos para que o Senhor possa estar fortalecendo o nosso irmão. Ele está passando por um momento tão difícil, é tanta luta, é tanto desafio, e tudo que o inimigo quer é que ele se sinta sujo, mas ele não é. Ele já foi lavado pelo teu sangue, ele está ali de cabeça erguida. Ajude. É importante que a igreja esteja do lado desse irmão, apoiando, abraçando, para que ele não se sinta só. Que nós possamos exercer o ministério de limpar aqueles que foram jogados na lama. A igreja não pode fugir à sua responsabilidade. A responsabilidade é coletiva, mas ela é também individual. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar nos nossos corações e aplicar em nós a sua santa palavra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Enquanto isso, irmão Ítalo ainda vai nos abençoar aqui com mais, um cântico após a oração. Aleluia. Bondoso Deus, nosso Pai, o Senhor mais uma vez abriu os nossos olhos para essa situação daqueles que estão afundados na lama. E o Senhor mostra a nossa responsabilidade. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a ajudar. Nos ajude, Senhor, a mostrar a saída. Ó Deus, nos incomode para que possamos estender as mãos, levando a Tua palavra, o Teu Evangelho Santo. A ajuda, o conselho sábio, a oração, o ombro amigo, mas que não haja insensibilidade, indiferença. Nós, ó Deus, não queremos ser aqueles que abandonam os que estão na lama. Nós não queremos ser daqueles que criticam os que estão na lama, que jogam pedra naqueles que estão afundados, ó Deus. Nós queremos ser aqueles que lançam cordas, que lança escada, que mostra que há esperança, que nós servimos um Deus que transforma, um Deus que dá novas chances, novas oportunidades, um Deus misericordioso. Que nesses tempos, ó Deus, o Senhor esteja movendo o nosso olhar, o nosso coração, para tantos que estão nesse momento na lama, e que estão precisando da igreja, do povo de Deus, dos crentes, de nós.
que estejamos ajudando, Senhor, a se libertarem, a se limpar, a viver uma vida no manancial de águas cristalinas, que é a tua presença, que é, Senhor, o teu propósito, aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, nós choramos em nome de Jesus. Amém.